Brasília é muito mais do que a sua área urbana. Uma das poucas cidades com uma produtiva zona rural que abrange quase 69% das terras do território. Nos quintais, jardins e parques, alface, couve, cebolinha, plantas medicinais. A agricultura urbana está presente de diversas formas na capital do país. Para conhecer mais a agricultura urbana, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, IPEDF, está executando uma pesquisa que visa caracterizar a agricultura urbana e periurbana no DF, avaliando os desafios e potencialidades do desenvolvimento dessa atividade. Quando a gente idealizou esse projeto, a gente queria se debruçar sobre a realidade contemporânea e, enfim, a prospecção futura do que foi a idealização na época da construção, da concepção de Brasília pelo JK, pelo Lúcio Costa, a respeito do que seria o Cinturão Verde, que seriam áreas agrícolas, chácaras com produção para prover abastecimento alimentar para a população aqui de Brasília. A gente sabe que no início da ocupação muita terra foi cedida pela Fundação Zoobotânica para vários chacareiros, justamente com essa concepção. E aí a questão é, mais de 60 anos depois desse processo, o que é a agricultura urbana e periurbana hoje no DF? O que ainda tem do que foi idealizado e o que surgiu de novidade como novas formas de ocupação do solo nessas áreas para a produção agrícola, Quais são as tipologias que a gente tem de produção de agricultura urbana e periurbana hoje em dia? O que está funcionando? O que se produz e o que a população daqui consome? Quando a gente concebeu esse projeto, era um pouco para resgatar esse histórico e ver essa prospecção, e ao longo do projeto, que foi feito com o apoio da contratação de bolsistas, viabilizada até por uma emenda parlamentar da Câmara Legislativa, a gente foi aprofundando mais para essa questão da segurança alimentar, para a questão das mudanças climáticas, e é isso que a gente vem se debruçando e chegando aqui na conclusão já quase do projeto, com várias novidades para apresentar para a população. Dados da Emater, Ceasa e Censoagro do IBGE mostram que grande parte dos alimentos produzidos no DF vem das áreas rurais, mas é crescente o movimento de plantio em áreas urbanas. A primeira fase da pesquisa foi um levantamento de dados secundários sobre o panorama da produção agropecuária no Distrito Federal. Então nós recorremos ao censo do IBGE, o censo de 2017, foi a última edição, e encontramos que no Distrito Federal existem 5.246 estabelecimentos agropecuários. A grande maioria é concentrada nas regiões administrativas do Paranoá, de Planaltina e de Braslândia. Outra informação muito interessante sobre esses dados da produção agropecuária no Distrito Federal é que 46% desses estabelecimentos são de natureza familiar, A gente está então falando de agricultura familiar. E uma das formas de caracterizar a agricultura familiar é exatamente considerando o tamanho das propriedades rurais. Então, a grande maioria, cerca de 50%, são propriedades com um tamanho de 1 a 5 hectares. Para levantar as produções de agricultura urbana e periurbana, a pesquisa do IPDF levantou cerca de 6.015 pontos de produção agrícola, sendo 1.282 em áreas urbanas. No mundo inteiro se discute o potencial da agricultura urbana e de como que essa agricultura ela pode ocupar os espaços urbanos. Em lugares onde tem mais cidade, mais densidade, a agricultura acaba sendo pensada em cima dos telhados, em estufas de telhado, em outras possibilidades. Aqui no Distrito Federal a gente visualizou tanto a possibilidade da agricultura ser colocada nos lotes vazios, que existem muitos lotes vazios, como também nas áreas onde não tem vegetação, áreas de solo exposto. Então, Brasília, de certo modo, ela tem uma fazenda inteira para ser ocupada por agricultura e produzir alimentos, especialmente os alimentos frescos, que aí seriam vegetais, verduras e frutas. Agora, o que precisa acontecer para, de fato, a agricultura ser implementada aqui em Brasília? Precisa que esse potencial, esses espaços potenciais que a gente identificou e mensurou na pesquisa, que eles sejam, de fato, convertidos, que eles virem espaços de agricultura. E Brasília tem um potencial muito importante nisso, porque é uma grande cidade.
A partir dos levantamentos das agriculturas urbanas e periurbanas, a pesquisa selecionou 29 áreas distribuídas em 14 RAs para a visita em loco e caracterização das produções com enquadramento em 4 tipologias. Uma delas é a agricultura urbana de remanescente rural, para fins comerciais e ou subsistência, que se localizam em áreas que compunham o cinturão verde produtivo do DF. É o caso da família da Marina Teixeira, em Vicente Pires. São 4 décadas produzindo mais de 40 tipos de verduras e folhagens. É um trabalho que a gente ama fazer, que é produzir alimentos, né, para a população. Cada dia fica mais difícil, próximo à cidade, ter pessoas produzindo. E com esse perfil, nós temos atualmente 5 funcionários, servidores, são colaboradores que são registrados, são pessoas de baixa escolaridade, que têm família. Então, assim, é uma maneira da gente contribuir socialmente também. Com certeza, produzir é bom, você vê as pessoas ali consumindo aquele alimento que você produz, com felicidade, elogiando que são produtos de qualidade, né? É muito bom. E esse contato com o público, né? Como eu falei, a gente trabalha com feiras também, na Feira do Produtor, na Feira do Ceasa, e é muito bom essa interação cliente e produtor. No Lago Oeste, fomos conhecer a chácara do senhor Baltazar Antunes. No espaço, ele cultiva pitaia e uva, típica agricultura periurbana, que abarca cultivos nas franjas com foco na comercialização. Além das frutas, as geleias e queijos são fontes de renda para a família. Esse plantio aqui significa bastante, porque nós temos a produção da uva, nós vendemos praticamente no Instagram. Temos uma clientela grande de pessoas que vêm visitar, traz as crianças também para colher que não conhece. Aí elas colhem a uva aqui no pé direto, depois paga só o que colheu, tá? Não cobramos a visita. Isso acontece também com as pitaias. A pessoa chegou aqui, escolheu uma pitaia, a gente arranca ela na hora porque os pés têm muito espinho, então tem que tomar cuidado, entendeu? Principalmente crianças para não se machucar. Aí a gente tem esse cuidado também. E graças a Deus dá boa renda, viu? Do outro lado da cidade, visitamos a Horta Comunitária do Guará, que nasceu em 2017 e tem 2.500 metros quadrados. A comunidade se une para ter acesso a hortaliças e legumes fresquinhos, reforçando a segurança alimentar de muitas famílias. Aqui é um cultivo solidário. Então, na Horta Comunitária do Guará, a gente se encontra a cada 15 dias, sempre aos sábados, de 9 a meio-dia. A gente chega, planta, faz manutenção, cuida, faz um lanche comunitário que a própria comunidade traz e depois a gente faz a colheita. E a colheita é dividida pelo número de participantes. Aqui a gente entrega em média de 30 a 40 cestas por encontro, ou seja, em torno de 80 cestas por mês, assim. O excedente a gente doa, então a gente já doou para a igreja, para as escolas públicas aqui do Guará, a gente já doou para orfanato, para asilo, então o nosso excedente também aqui a gente faz doações. Além dessas doações do excedente, a gente sempre separa mais ou menos 2 cestas a cada 15 dias para doação para quem precisa. Não é só uma questão ambiental, tem a questão ambiental da gente usar o espaço público, tem a questão da saúde, porque aqui a gente também cultiva ervas medicinais, então a gente promove a nossa cura. E ter alimentação orgânica, a gente sabe que não é fácil você sustentar hoje a sua família com alimento orgânico, que é muito caro, né? E fora também a questão terapêutica. Quantas pessoas falaram pra gente que foram curadas aqui por causa do momento terapêutico e a socialização. Então a gente tem depoimentos de cura de câncer, porque eles falam que aqui tem uma rede do bem, uma energia muito positiva. Então volta aquele momento, né, de saúde, de bem-estar, de socialização. Então, assim, são 5 anos de trabalho, de muita luta, mas também muito orgulho. No Lago Norte, conhecemos o quintal da professora aposentada da UNB, Suzy Ruff. No espaço de 270 metros, ela cultiva 103 espécies. A agricultura urbana, no meu entender, resumindo, é uma agricultura praticada em pequenos espaços, de forma agroecológica e que tem a possibilidade de assegurar renda eventualmente, mas principalmente de potencializar
a segurança alimentar e nutricional, que é um privilégio ter um quintal hoje em dia. As cidades estão muito apertadas, então aqui numa área de 270 metros, eu tenho 103 espécies, entre frutíferas, espécies agrícolas, leguminosas, aromáticas e flores. Já são produzidos aqui mesmo no quintal. As flores para ornamentar também e muitas frutas. Aqui eu tenho fruta o ano inteiro. A agricultura urbana e periurbana no DF se mostrou uma estratégia multifuncional para a cidade. A prioridade é usar esses espaços em que estão sendo mal utilizados pela população para produzir alimentos de qualidade. Que é um absurdo que a gente tenha tanta terra e não possa produzir, não possa plantar um alimento. Por que nós podemos plantar uma árvore sem problema nenhum e quando é para plantar um alimento que vai dar segurança alimentar a muita gente que está passando fome, a gente não pode fazer isso? Então essa política veio para dizer que nós sim podemos não só plantar árvores, também podemos plantar alimentos, inclusive nos parques. Aqui foi projetado, uma cidade foi projetada pelo Lúcio Costa para ser uma cidade-parque. A arquitetura urbana inserida no meio de parques. Só que quem disse que parques não podem produzir alimentos? Então nós estamos com essa nova visão de que o espaço público também não é um espaço para todos usarem. Um exemplo do uso das áreas verdes públicas é a agrofloresta do coletivo Reação na Asa Norte, com agricultura de ativismo, que usa áreas públicas para plantio capaz de reestruturar o espaço urbano, revitalizar áreas degradadas e promover a educação ambiental. A pesquisa mostrou que, além da diversidade produtiva e de comercialização, a agricultura urbana tem potencial para gerar emprego e renda. O foco dessa cenarização é verificar o potencial da produção de agricultura urbana e periurbana no Distrito Federal, bem como o seu potencial para a provisão hídrica, para a produção de água, a produção alimentar e também esse encurtamento das cadeias de produção. A agricultura urbana e periurbana tem uma multifuncionalidade para as cidades. Ela é vista como um instrumento para a questão das mudanças climáticas, para a questão da insegurança alimentar e também para a provisão de serviços ambientais hídricos. Por meio dessa produção hídrica, junto da produção alimentar, a gente consegue abastecer os mananciais. A pesquisa aponta que, além da preservação do verde e dos recursos hídricos, a agricultura urbana produz alimentos, gera emprego e renda, encurta a cadeia produtiva e salva muitas famílias da fome. O Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Distrito Federal, IPDF, em conjunto com seus parceiros, desenvolve um importante papel no sentido de mapear as diversas características do território do Distrito Federal, relacionado com questões socioambientais, questões socioeconômicas. E dentro desse aspecto, o trabalho desenvolvido relacionado com a agricultura urbana ganha um novo enfoque, visto que a agricultura urbana é um tema presente na agenda das principais cidades do mundo e obter informações de qualidade, obter informações ricas e locais sobre esse tema ajuda no fomento da discussão sobre essa importante pauta moderna dentro das cidades. Faça parte desse movimento e plante também. Afinal, o futuro vem da terra, dos parques, hortas e quintais.